Olá, estudante da segunda série, professores, pais, responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí no nosso momento, do componente curricular Tradições Culturais. Então, aí na tela para vocês o nosso título. Nós estamos na segunda atividade. Então, na tela neste momento. Vamos lá. Tradições culturais, nós estamos na segunda atividade, na parte do desenvolvimento, o título da aula, alegrar-te, por que será, hein? Então, vamos lá. Essa parte é somente, para reconhecermos e lembrarmos qual conteúdo, qual a parte do aprofundamento. Então, nós estamos no aprofundamento curricular, cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Então, já deixou bem claro aí, são diferentes maneiras. A unidade curricular, tradições e heranças culturais e o nosso componente, tradições culturais, tudo bem? Então, o objetivo específico aqui do nosso componente, da nossa unidade, é vocês pensarem da seguinte maneira: nós estamos trabalhando com tradições culturais. O que são essas tradições culturais? Você já viu aí, nessas primeiras aulas, nós falamos bastante qual o objetivo: pensar na questão da identidade do ser, do indivíduo, e também como ele pertence a uma comunidade, ao grupo que ele está inserido. Então, vamos aí na tela, eu vou só mencionar de maneira aí, rápida, dinâmica, para vocês saberem sobre o que nós estamos falando. Então, nós estamos falando sobre tradições culturais, pensando na formação do indivíduo, nas manifestações culturais, especificamente das tradições brasileiras, o que não interfere ou não impede, muito pelo contrário, de entendermos outras tradições e como ela interfere ou interage no nosso dia a dia e também nas tradições brasileiras. Tudo bem? Nós estamos estudando, então, as influências de diferentes matrizes na parte estética, cultural, a formação do povo. Falamos também sobre a questão de tradições culturais, o que é patrimônio cultural. E, principalmente, nós entramos no contexto sobre manifestações culturais, porque existe aí uma diferença. E sempre levando em consideração que nós estaremos pensando e ampliando a questão de conversar sobre os tipos de preconceito, porque temos preconceito, esse juízo de valor, muitas vezes porque não conhecemos a cultura, a identidade e o outro, Aí na questão nós temos aí essas habilidades, que são as habilidades principais ou habilidades básicas aí do nosso componente curricular. Elas estão aí na tela. Elas fazem parte do nosso eixo estruturante, porque o eixo estruturante ele vai trabalhar com a investigação científica, processos criativos e a intervenção e mediação sociocultural. Então perceba que nós temos aí uma palavra conjunta aí, sociocultural. Dentro dessas habilidades vamos pensar na participação do processo individual, então o ser, e como ele interage de forma colaborativa em diferentes linguagens. Quais são esses tipos de linguagem? Entre elas, vamos falar sobre a linguagem artísticas, corporais, verbais, não verbais, levando em conta, então, o funcionamento dessas, vamos pensar assim, artes dentro do nosso contexto, tudo bem? E quando fala de apropriar do patrimônio, quer dizer você interagir, conhecer, e muito mais de conhecer, reconhecer e respeitar. Viu como nós vamos trabalhar com algumas palavras interessantes? Aí na tela já deixo uma reflexão. De acordo com as aulas que nós já tivemos até agora, de acordo com os seus conhecimentos, o que você consegue pensar ou diferenciar sobre manifestação e patrimônio cultural? Então, toda manifestação cultural é um patrimônio cultural? Então, manifestação é a mesma coisa que patrimônio? Então, só dar uma dica, nós falamos um pouquinho sobre cultura material, cultura imaterial, manifestações. Eu vou deixar essa questão na tela aí mais alguns segundos para você refletir, que esse é o objetivo. Vamos lá.
Eu gostei aí, ó, música animada, assim como a professora. Então, na tela também, só para relembrar que nós comentamos bastante a definição de cultura, mas segundo, né, com uma visão da antropologia, tudo bem? Porque existem outras, diversas definições sobre o que é cultura, tá? Então, nós deixamos essa definição que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade, né? Segundo Eduardo Taylor. E também manifestação cultural. Aí já ajuda aí na questão anterior, né? Toda forma de expressão humana, seja por meio de celebrações e rituais, seja por meio de outros suportes, como imagens fotográficas, filmicas, aí tem a definição da antropologia cultural. Então, só lembrando que nessa parte da manifestação, pensem na questão material e imaterial. Aí, patrimônio também tem uma definição. É um bem destinado a usufruto. O que é usufruto? Que outras pessoas podem utilizar. Existe usufruto no contexto que tem um tempo permanente, um tempo vitalício, e no caso de patrimônio, é vitalício, é para um grupo, para uma comunidade, um país, enfim, para o mundo. Depende de como foi essa questão, tá? E ele é constituído também pelo acúmulo, né, de diversidades de objetos que foram importantes por um grupo e também ali entra várias questões, tá? Aí eu vou deixar somente essa definição para que possamos entrar, lembrando aí do nosso eixo, o olho na integração, que nós falamos que tradições culturais, ela está dentro ali de um contexto que você precisa também entender a parte literária, porque não basta falar sobre as tradições culturais, como nós estamos vendo especificamente na parte da música, na parte, vamos dizer assim, das manifestações, porque também nós temos outras, né, outras artes, como a literatura, que entra no contexto aí que vai ampliar o nosso conhecimento. Mais algumas questões aí para reflexão. Vamos lá. Então, sobre o nosso aprofundamento. Cultura e movimento, que eu já mencionei, que é o título Diferentes Formas de Narrar a Experiência Humana. Quais são as suas reflexões a respeito das manifestações culturais brasileiras? Então, nós já vimos alguns patrimônios e manifestações, eu vou citar aqui. Falamos do samba de roda, falamos do Bumba Meu Boi, falamos de maracatu, um pouquinho do samba. E quais são as suas experiências ou reflexões sobre essas manifestações e patrimônios que nós já mencionamos? E as próximas questões. De qual manifestação ou patrimônio cultural que você se recorda? Eu falei desse. Você se recorda com detalhe mais de um do que do outro? E desses patrimônios, manifestações, quais que nós discutimos aqui que mais chamou a sua atenção? Mais perguntas na tela. Hoje é momento para reflexão. E sobre dança? Na aula anterior falamos um pouquinho sobre a questão do movimento, que existe um estudo específico, que todo um grupo traz o movimento de acordo com sua vivência, tá? Nos ritos, enfim. Você conhece alguma dança coletiva ou uma dança individual que ela traz algumas situações ou lembra ou é de matriz indígena ou africana? Se você lembra, quais? Tá? Aí, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre capoeira. Olha aí, temos duas imagens. Aproveitando que essas imagens estão aí na tela, vamos recapitular o seguinte. Nós falamos sobre a questão do movimento, sobre a questão do patrimônio. Então, já para vocês observarem que nós falamos sobre o peso. Olha só a posição, né, que foi na foto dessas imagens. Então, vocês conseguem reconhecer o suporte, como funciona, qual é o espaço, a característica, o tipo de vestimenta adequada para o ambiente ali ou para praticar esse esporte. A capoeira, você sabe se é uma manifestação cultural, se é um patrimônio cultural? Da onde vem? A capoeira ela é de matriz indígena, africana? O que você consegue falar sobre a capoeira? Então, aí na tela, vamos falar um pouquinho o que é a capoeira, porque a capoeira tem uma mistura, não é somente um jogo em si. Vamos lá. A capoeira, ela mistura arte marcial, dança, música, esporte e cultura popular. Ao gingado, o movimento básico da capoeira, junta-se o movimento das pernas no ritmo da música que está sendo tocado nos instrumentos musicais,
Os instrumentos musicais direcionado à capoeira são atabaque e berimbau, e às vezes a palma. Muitas vezes cria-se uma roda de capoeira, os mestres e as pessoas que ali estão jogando ou dançando, podemos falar jogar ou dançar, e não precisa necessariamente desses instrumentos, eles seguem o ritmo das palmas, tudo bem? Então a capoeira muitas vezes se desenvolve em um ritmo dinâmico, vibrante e envolvente, no caso assim, que ela é animada, agitada, porque como tem giros, né, e ela tem uma dança, normalmente tem essa parte de ser mais animada, tudo bem? Então, vocês lembrem-se dos movimentos, como nós falamos, tá? Então, fica fácil. Capoeira, provavelmente, você já viu em algum lugar na sua região, ou também já assistiu uma roda, que nós falamos, ou um jogo. Folia de Reis, esse é novo. Nós falamos pouquinho aqui sobre a questão do Folia de Reis. Comentamos que a Folia de Reis, ela segue um roteiro. Por quê? Ela tem personagens específicos, tem ali, no caso, pessoas, o mestre, a rainha. E nós vamos assistir a um vídeo que fala um pouquinho aí sobre a Folia de Reis. Rapaz, Folia de Reis pra mim, quando eu falo, até me arrepia, é tudo que meu pai, meu avô, que é o pai dele, que é meu padrinho, todo mundo junto, né? Todo mundo já se foi. Então acho que a gente não deve deixar terminar isso, né? Então você pode ver que não tem mais jovem que nós, só tem nós de madurão mesmo aí, né? Hoje a minha função na folia, eu ensinei muitos garotos aí, ensinei acho uns 5 ou 6 garotas, são de palhaço. Aí eu já tô meio cansado, né, de idade já também, a gente cansa um pouco. Aí eu apito para ajudar a carregar a turma, faço um barulhinho na viola e ajudo a dar uns gritos atrás ali. Nós vamos continuando até quando Deus quiser, vamos ver até quando nós vamos. Viram? Que lindo, né? Então, nós tivemos aí esse vídeo que vai falar um pouquinho sobre a Folia de Reis. Vocês conseguiram perceber o espaço, como ou são as vestimentas, o grupo social, isso aí. E a pessoa que foi entrevistada falando que não podemos deixar morrer. Olha que interessante isso aí, tá? E aqui tem uma definição e uma explicação de Folia de Reis. Vamos colocar aí na tela. Vamos lá. A Folia de Reis é uma festividade em homenagem aos 3 reis magos para agradecer a chegada do menino Jesus. Então, a festa começa no dia 26 de dezembro, com a saída dos foliões, né, que são as pessoas que saem dançando, cantando, usando roupas típicas da folia e seus instrumentos musicais. Aí deu para perceber aí no vídeo, tudo bem? Os instrumentos musicais são flautas, pandeiros, chocalhos, triângulos, reco-recos, bumbos e repiques, confeccionados de modo artesanal, gente. Então, por eles ali do grupo, considerado, então, as pessoas mais velhas, o mestre. Eles saem, então, pela cidade pedindo prendas ou falando de prendas e donativos para essa festa. Eles entram nas casas, cantam, dançam com os familiares, com os proprietários, fazem homenagens e também tem a questão das crenças, das orações que eles fazem ali com os familiares, no caso, quando chegam em uma residência, tudo bem? Aí, na sequência, eu coloquei para vocês sobre outra questão. Você já ouviu falar? Ali nós falamos, então, que a folia é relacionada a um local específico. Agora, e o kuduro? Esse tipo de música, você já ouviu falar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o kuduro, depois vamos falar sobre Folia de Reis e capoeira. Vamos lá. A princípio, o kuduro é um estilo musical
nascido de uma mistura de música eletrônica com os ritmos tradicionais, né, angolanos. Surgiu em Luanda, né, capital da Angola. O kuduro é dança, a música é o estilo de vida da juventude angolana e representa um importante movimento cultural urbano que mostra ao mundo um país contemporâneo que, apesar dos problemas sociais, cresce e se moderniza. A dança é agitada e frenética. Para dançá-la, apoiam-se as mãos nos quadris, abrindo e fechando os braços rapidamente, enquanto se flexiona o joelho para dentro e para fora. Então, vamos lá. Lembrando que todo esse material eu contei, né, com o apoio dos professores de arte, os professores de histórias, tá? E muitos outros professores aqui do Centro de Mídias. Então, muito obrigada aí pela ajuda. Vamos assistir, então, um pouquinho de como que é essa dança aí angolana. Tá, Angola? Vamos lá! Maravilha! E agora vamos falar um pouquinho sobre outra cultura, né? Então vamos lá, vimos aí uma questão do kuduro, só um vídeo, tem mais vídeos aí no material para vocês. E toré, já ouviu falar do toré? O que é o toré? Então vamos lá na tela para vocês, vou fazer a leitura e infelizmente da dança, do contexto nós não conseguimos aqui o vídeo, mas fica vocês sabendo aí que o toré, ele é uma música, é regido por uma música chamada otoante, que é cantado por... Ficou até repetitivo, cantado por um cantador ou uma cantora e acompanhado por gritos. Gente, quando eu falo aqui gritos, é um ritmo, tem todo um contexto, tá? São gritos ritmados e conforme tem esse gritos ou esse ritmo ou essa fala, os bailarinos, que no caso são as pessoas que estão dançando, eles começam a balançar o chacoalho, e também eles usam muitos elementos da natureza. Por ser uma tradição indígena, tá? Então eles usam muitos elementos da natureza. Esse eu não consegui o vídeo, porque a gente não conseguiu, pena, né? Mas fica aí um link para vocês que podem assistir aí tranquilamente e saber um pouquinho mais dessa tradição, tudo bem? E na sequência vou falar de mais uma tradição, que é a carretagem. Já ouviu falar de carretagem? Será? Então na tela aí para vocês, vamos lá. O que seria essa, o que é, na verdade, né? A carretagem, que também é conhecida como carretada. É uma tradição cultural brasileira. É encontrada principalmente nas cidades do interior, né, como de Minas Gerais e da Bahia. É passada de geração para geração. Ela tem uma influência africana e conta com a participação de comunidades quilombolas. Interessante, aproveitem e pesquisem também. Vamos falar em tradições culturais, da questão indígenas, questões de matrizes africanas e também quilombolas, tá? A dança, então, utilizam-se de máscaras e trajes coloridos. Tem uma coreografia, tem os bailarinos, aí fala quantas pessoas, os pares. É interessante, então, pesquisar com mais detalhes. As mulheres, elas não participam, né? Pois elas preparam ali, no caso, as refeições, a comida para o pessoal da dança. Mas tem muita comida, é uma festa muito bacana. E eu deixei para vocês uma foto aí para saber como é bem colorida, para mostrar que eu falei sobre essa questão. E na sequência aí, discuta, conversa sobre a questão da cultura, pesquise também aí sobre cultura indígena, africana, afro-brasileira e tudo mais. Então, até a próxima aula, façam aí as atividades, pesquisem mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.